Pronto. Oi. Está gravando. E gravando. Então, a ideia foi o seguinte, para não deixar vocês muito tempo sem notícias, sem retorno, sem nada, eu inventei essa discussão de ideias, né? Uma conversa, trocas de ideias. E aí é uma maneira também da gente apresentar o que vai ser proposto nas aulas e nas conversas que vão vir daqui para frente, né? Então, mais para a gente atualizar tudo, ver o planejamento, ver o que a gente pensa em fazer e também abrir para novas ideias. Então, basicamente foi isso. Eu fiz uma apresentaçãozinha rápida do que está programado nas próximas aulas. E depois a gente, no final, faço essa apresentação no final, que eu vou abrir para o Ripper, para a Lu, para o João Urban e para a Márcia, porque algumas coisas vão ter a ver com essas quatro pessoas, tá? E aí eles podem dar sugestões, e no final a gente abre para todos vocês para criticar, para elogiar, para propor novas soluções. Então, a ideia é essa, é uma troca de ideias. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela, que aí vocês vão ver. Dá para ver, né? Vocês estão vendo, né? Sim. Então, essa seria a próxima aula, que seria hoje, acabou sendo adiada. Não é uma aula, é uma conversa com a Nair. Ficou para quarta-feira, dia 19, a partir das 8 horas, sempre às 8 horas da noite, sempre às 4. Então, a gente nós fizemos uma seleção de imagens da Nair, que vai fugir um pouco do que a gente está acostumado a ver dela e das conversas dela que ela tem feito aqui no Brasil. Então, a gente começa com a Amazônia, com a coisa do meio ambiente, vai para as crianças, e aí sai para... Nossa, está um barulho. E aí sai e vai, por exemplo, tem um material da Nair feito no Panamá, tem um material feito no México, outro feito na Rússia, uma parte feita na China, tem coisas em vários lugares. E a gente tenta dar um panorama sempre mostrando esse estilo da Nair, o enfoque da Nair, sempre vendo o ser humano, tanto a criança, a questão da mulher, o negro. Então, acho que vai ser um papo interessante na terça-feira que vem. Quarta. Desculpe, exatamente, quarta, dia 19. Então, isso... E aqui é legal porque isso é o final, né? É uma foto da Nair do Forró do Beijo, isso é um clássico dela, todo mundo conhece, né? E a outra do lado é a Nair com a filha dela, a capa do jornal Mulherio, foto de minha autoria, a Nair e a Dani. Aí, em seguida, a gente vai falar do Cruzeiro. Mas aí o negócio do Cruzeiro vai ser uma coisa rápida, não é uma coisa tão aprofundada quanto os trabalhos que a Nádia já fez e que ela faria muito melhor do que eu. Então, isso aqui é uma coisa muito rápida, mostrando, sei lá, desde a chegada do Jean Manzão, passando, tem um espaço muito grande que vai ter o Zé Medeiros e os outros fotógrafos. E falando um pouco de como é que foram as pautas, né? Vai terminar com um trabalho polêmico, aquele trabalho lá em Minas, dos loucos, né? Que teve uma coisa forte, e mostrar um pouco que a Cruzeiro foi perdendo um pouco espaço, né? Parte foi entrando, a revista Manchete entrando com as fotos coloridas, pegando espaço, embora ela não teve, a Manchete nunca ocupou o espaço político que o Cruzeiro estabeleceu e conseguiu ocupar. Então, esse vai ser uma aula minha, em torno de 1 hora, sobre a revista O Cruzeiro, mostrando tanto páginas, quanto diagramações, quanto fotos também, e um pouco dos personagens dele. Por exemplo, eu tinha falado, sugerir para parte do grupo, quer dizer, o Jean Solari está vivo, né? Mas acho que não é o caso de trazer ele está morando em Saquarema. Eu acho que a sugestão, quem for fazer um trabalho mais aprofundado sobre o Cruzeiro e quiser, pode tentar falar com o Jean Solari, que ele está vivo ainda, está morando lá em Saquarema. Ele vai surgir no Cruzeiro
provavelmente lá pelos anos 60. Então, na aula, eu vou mostrar uma página dupla feita pelo Jean Solari. Então, é isso, vai ser uma coisa geral mais rápida sobre a revista O Cruzeiro. Em seguida, a gente está conseguindo uma entrevista, uma conversa com o Caco Barcelos. Então, essa conversa viria, quer dizer, pegaria toda a história do Rota 66 e pegaria também toda a história do abusado, feito aí no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Né? Mas aí pegaria, eu conheço o Caco há um bom tempo, sei um pouco da história dele, a gente viria com o Caco contando desde a formação dele em Porto Alegre, da entrada na faculdade de jornalismo, do emprego na Folha da Manhã, até vindo para o Rio, até ele chegar no Rede Globo, né? A ida dele para fora do Brasil, a ameaça que ele sofreu quando fez o Rota 66. Então, seria um papo sobre jornalismo, sobre o texto, né? Sobre como se conta histórias, como se busca a informação, como você vai atrás das fontes. Acho que pode ser um papo muito rico sobre jornalismo em si. E também é interessante que nos dois livros o Caco conta algumas histórias de casos de alguns fotógrafos, que vai ser interessante ouvir falar. No Abusado, ele conta uma briga que tem entre o fotógrafo do jornal O Dia e o Filô do Globo, que ele fala que naquele dia o único acidente que teve, o único sangue lá no Morro Dona Marta, foi a pancada que o Aníbal Filô deu com a câmera no olho do fotógrafo do Dia, brigando por causa de uma foto, porque o cara entrou na frente de uma foto. Então, vão ter também histórias interessantes na conversa com o Caco. Depois da conversa com o Caco, viria... Por exemplo, quem já assistiu a minha aula sobre a fundação, né, o início do fotojornalismo na imprensa alemã durante a República do Weimar, a gente retomaria aqui com a revista Vi na França e iria até a Picture Post na Inglaterra. Seria um pouco essa coisa da Europa. Porque é interessante ver, na medida que o Hitler assume o poder, a decadência que as revistas alemãs, que eram tão maravilhosas durante a República do Weimar, elas vão caindo, vão perdendo espaço, vão ficando ruins, e a revista Vie francesa ela vai crescendo, ela vai ficando mais ousada, ela tem um humor francês que os alemães não tinham, entendeu? Então, ela é a revista que dá uma maior cobertura da Guerra Civil Espanhola. Ela publica material da Guerra da Taro, publica material do Robert Capa. Ela vai se tornar uma revista muito importante desse acompanhamento tanto da esquerda na Guerra Civil Espanhola quanto os 2 ou 3 anos do movimento do Fronte Popular na política francesa. E depois a gente vai para a Inglaterra, ainda está na Europa, porque a Picture Post, o número 1 dela, ela sai em 1938, ou seja, é 2 anos depois da revista Life. Então, a gente dá uma geral do que foi da imprensa na Europa depois da ascensão do nazismo e do fim dessas publicações ilustradas na Alemanha. A gente vai mais tarde, vai tratar também da revista Life. A revista Life surge em 1936, 2 anos antes da Picture Post. E aí a gente vai ter uma, depois dessa com o Caco Barcelos, a gente teria uma com o Ripper, que está aí assistindo a gente. Então, 2 temas que eu já conversei com o Ripper, que eu acho muito importante, é isso aqui, ele é uma denúncia de trabalho escravo numa fazenda, eu acho que é no Pará, ou no Piauí, não lembro exatamente, mas acho que é Pará. De repente, a Polaroid vai se tirar a carteira de trabalho, carteira profissional. Né? Então, o Ripper vai ter condições de contar tudo isso. Mas o Ripper a gente vai ter que fazer uma coisa também no estilo do começo dele, no Jornal Globo, a ida dele para a F4. A gente vai arrancar do Ripper tudo que a gente puder, certo? E aqui, outra coisa importante ainda do Ripper, que é o massacre do Eldorado de Carajás, né? Que são os caixões indo para serem velados. Né? Então, não só isso, o Ripper vai ter muito mais coisas, são só 2 amostras do que ele pode fazer,
E depois, no final dessa minha apresentação, o Ripper pode explicar melhor o que ele tem, o que ele pode falar. Então, depois do Ripper, a gente teria, voltando, o Life tem que ser uma sequência em seguida. A gente vem da Alemanha, né, das revistas alemãs. Aí as revistas francesas e a inglesa. Em seguida, a gente vai para os Estados Unidos, para a Life, pensando que a gente já passou o cruzeiro no Brasil, né? Nós demos um espaço para o cruzeiro legal. Então, aí, por exemplo, de repente, duas fotos. Uma do Cash, né? Do Yusuf Cash e a do Churchill. Quem assistiu a aula de retratos, nós já falamos desse retrato. E do Stalin a gente não falou, mas essa é uma mulher que eu vou propor uma aula sobre ela que não estava planejada. Essa capa do Stalin é da Margaret Bourke White. Então, a do Stalin foi feita em 43, mas a Margaret Bourke White fez trabalhos na Rússia antes dos anos 40, aí pelos anos 30, por aí. Então, é importante também, a Life é fundamental, né, nas revistas ilustradas mundiais. Depois do Life, como a gente tem uma aula e tem uma conversa, a próxima que a gente teria uma conversa seria a Luciana Witter, que está aqui. Então, esse material eu acho importante, eu acho uma porrada. Isso é a caça à baleia. Eu não sei se é pesca ou é caça, depois a Luciana explica melhor. Então, é um material que tem muito impacto. Vai ser a conversa com ela, é no mesmo estilo dessa do Ripper, contando desde o começo. Eu sei que ela começou em Nova York, depois trabalhou no Jornal de Nova York, depois trabalhou na Folha de São Paulo, depois foi para o Alasca, mas aí ela conta melhor os detalhes. Então, essa é uma foto da Luciana e essa é outra também, né? São imagens que, para mim, causam um forte impacto. Depois, aí a gente já falou do Cruzeiro, aí, teria uma aula também que eu acho que seria legal sobre a revista Realidade. Eu acho que a revista Realidade é um marco. Para mim, ela foi mais inovadora, assim, politicamente e graficamente, inclusive, mais do que a revista Life. É a minha opinião pessoal. Eu acho que ela tinha mais ousadia gráfica, entendeu? E na parte das matérias, as pautas, ela tinha as pautas muito ousadas, eram muito legais. Essa matéria, essa capa do David Zing e a matéria que foi feita por ele, é maravilhosa. O texto era do Narciso Calili, também um jornalista da melhor qualidade. A realidade tinha muito isso, né? Bons redatores e bons fotógrafos, né? E boa edição de arte. Então, a realidade é um marco que tem que colocar. A Nádia, que está aqui também tem um trabalho sobre a realidade, provavelmente muito mais completo do que eu posso fazer. Mas aí vocês consultam ela e ela vai acrescentar o que eu não consegui chegar perto. Depois da realidade, isso aqui tudo são coisas que já estão programadas, ok? Depois da realidade, aí a gente teria uma conversa com o João Urban, que está aí também. É interessante o João Urban, a gente começa, a foto é de 1975, êxodos rurais no Paraná, né? As pessoas tentando ir para a cidade, porque a situação no campo não está muito boa. E, em seguida, depois disso, 75, aí a gente mostra 2015, ou seja, 40 anos de trabalho do João Urban, né? Então, o João Urban vai ter uma história para falar para a gente maravilhosa. Essa foto, inclusive, do João Urban, faz parte do grupo Foto Brasilis, ou seja, o velhinho continua atuando e produzindo coisa no meio da molecada. Ele não é fácil. Então, é isso. Depois, que mais? Aí, o Maurício, há um tempo atrás, cobrou uma foto uma aula sobre o Jacob Riis. Aí eu falei, não sei quem está falando aí. Eu falei, Maurício,
vai ter não só o Jacob Riis, como vai ter o Lewis Hine. O Maurício pediu uma aula do Lewis Hine. Eu falei, vai ter não só o Lewis Hine, como também o Jacob Riis. Então, a gente pode fazer uma aula sobre Jacob Riis, nessa questão como a outra metade vir. Eu acho que ele tem um trabalho altamente inovador. Para a época dele, máquinas grandes. Ele é o cara que vai usar flashes de magnésio, aquela coisa que produz uma explosão, fica uma fumaça, e você só pode bater uma segunda foto 1 hora depois ou mais. Então, essa foto aqui, você mostra a qualidade e o nível estético do Jacob Riis. E a ousadia também, né? Ele era um cara muito ousado. Depois dele, a gente faz em seguida uma outra aula sobre o Lewis Hine, que seria essa coisa do trabalho infantil, tanto as meninas trabalhando nas tecelagens de algodão, quanto os meninos trabalhando nas minas de carvão. Então, são 2 trabalhos que, na minha opinião, a palavra fotojornalismo ainda não existe, mas eles já são pautas que vão ser fotojornalísticas para a vida inteira. A questão habitacional e a questão do trabalho. E a questão do trabalho infantil, mais grave ainda. Tanto é que esse trabalho do Lewis Hine provoca a criação, traz à tona a criação de um estatuto da criança que proíbe o trabalho infantil, pelo menos até os 14 anos de idade. Então, são trabalhos importantes, tanto do Jacob Riis quanto do Lewis Hine. Vão ser 2 aulas. Depois, e aqui entra, por isso que a Márcia está aí é um grupo que eu acho legal, que pega os velhinhos, os que estão no meio e os novos. Então, de repente, essa primeira foto essa aqui é do Euler Paixão, essa aqui é do Levi Bianco. Então, são nova geração. Essa aqui ele é até um psicólogo, né? O Linneu Coatzo. Não sei se ele está aí, mas tem fotos maravilhosas. E essa é da Márcia Menilo. Então, a ideia aqui é mostrar como é que surgiu essa ideia. Essa ideia surge do Foto Brasil, ela surge através das redes sociais, de um grupo que se forma numa rede social e vai produzir essas fotografias. A ideia surge nesse grupo porque nas redes sociais me incomodava muito a quantidade de fotos que se publicava, as pessoas começavam a dar Paris, Nova York, Londres, Berlim, Buenos Aires, e o Brasil quase nada, entendeu? Tinha uma valorização excessiva no que estava fora das nossas fronteiras. Então, a gente resolveu botar um grupo, não só para profissionais, mas para gente que tinha qualidade, com boa captura fotográfica, e Foto Brasil. O Foto Brasil determinou que as fotos tinham que ser feitas na fronteira do Brasil, ou seja, não eram coisas de fotos. E, de preferência, a coisa documental. Não precisava ser uma denúncia de um fotojornalismo, não precisava ser hot news, mas tinha que ser uma coisa, um registro de coisas, de fatos, de arquitetura, de cidades, né? Da própria vida dentro do país. Então, isso é uma ideia que foi sugerida, não está articulada ainda, pode ser discutida, está colocada a proposta aí para vocês avaliarem se vale a pena ou não. O interessante é que aqui vai pegar um grupo muito grande, várias idades, e vai pegar já o uso das redes sociais em proveito próprio, no sentido de buscar um trabalho, de fazer uma coisa diferente, através, por exemplo, do Facebook. Eu acho que vale a pena. Tá bom, anotado. Mas depois a gente conversa mais. Essa, por exemplo, também não estava programada a aula dessa pessoa. Todos, eu acho que a maioria vai saber quem é. Mas eu acho que ela é tão importante que a Margaret Bourke-White merece uma aula só dela. Eu acho que ela tem um trabalho tão impacto e tão importante, e eu acho que ela não é muito divulgada no Brasil, né? Não se fala muito do trabalho da Margaret Bourke-White, né? E, de repente, você pega
Quando ela vai para a Life, a revista Life número 1, a capa é dela e a matéria principal também é dela, mas ela já era importante em outras revistas nos Estados Unidos, né? E ela vai ser muito ousada, ela vai fazer coisas na Alemanha no fim da guerra, ela vai fazer um trabalho na Índia, na independência, quando a Índia se liberta da Inglaterra, ela vai fazer a divisão do país e ela faz aquele êxodo que acontece e sumiu aqui o... Vocês estão vendo a tela? Então, Ah, tá, porque para mim interrompeu durante um momento, eu não sei. Vamos ver se volta. E ela vai documentar, ela tá, quem viu o filme do Gandhi, eu não vi ainda, ela é uma personagem que está no filme do Gandhi. Ela está na Índia no momento em que ele é assassinado. E ela vai fotografar a divisão do país que vira, nessa divisão entre, de um lado, o hinduísmo, do outro lado, o islamismo, é quando se constitui o Paquistão. O Paquistão surge dessa divisão na Índia. Então, e ela tem esse trabalho que é importante, né? Só um segundo, gente. A Adobe está me enchendo o saco aqui com o negócio de desinstalar o Flash Player. Eu não sei como voltar agora para a minha página. Já voltei. Então, nós estávamos falando da Margaret Bourke-White. Eu acho que vale a pena uma aula sobre ela. O trabalho dela é de muita qualidade, muito importante. E aí, também alguém já falou, me desculpe eu ter a ousadia, esse é um material produzido na agência F4. Então, eu não sei, poderia-se fazer uma conversa sobre a F4. De repente, aqui, só que estou eu, está o Ripper, está a Paulinha, está o Maurício, tá, de repente a Nair não está, mas o Azul também não está, porque está filmando no Rio, por isso que ele não está participando. Ou seja, a gente teria 8, 10 pessoas numa conversa sobre o que foi a Agência F4. Essa é uma das propostas também de fazer um encontro sobre a Agência F4. Também isso não está, ainda não está oficial, é uma ideia jogada aqui no grupo. Em seguida, por exemplo, nós vamos falar do Cruzeiro, vamos falar da realidade no Brasil. Falamos da Vi e da Picture Post na Europa. Vamos falar do Life nos Estados Unidos. Aí vamos falar de uma revista na Alemanha, que é da pós-guerra, que surge nos anos 60, mais ou menos na mesma idade da realidade, que eu acho, na minha opinião, até hoje, é um dos mais importantes projetos gráficos que já foi feito até hoje. Eles têm uma coisa de edição, você vê que isso eles fazem muito bem. Eles abrem o detalhe em quase que página inteira, e eles dão, de repente, o rosto, é só numa pagininha pequena. É uma revista que vale a pena, porque a qualidade das fotografias é muito boa, a qualidade da diagramação, o projeto gráfico e a tipologia também é maravilhosa, e a ousadia da revista também. Então, é uma revista que surge naquele momento da Alemanha, que a Alemanha também começa a se recuperar do que foi o nazismo e da desgraça que foi, e do mal que causou, né? Você vê que aí em 66, isso é praticamente 20 anos depois do nazismo, ou seja, um país que passa por aquela situação acaba levando 15, 20 ou mais anos para se recuperar do estrago feito. Aqui também, olha, isso é um tipo de coisa, de uma diagramação que eles dão, ó, sabe? A tipologia é dada sempre num canto, numa parte escura, em negrito, uma foto sangrada, né? Então, tem essa ousadia gráfica da Twin, acho que vale a pena uma aula sobre a Twin. Isso também não está certo, é uma sugestão que eu estou dando para vocês. E aqui, essa aula está pronta, acho que essa vai ser dada, que é sobre a revista a Agência Magnum e como ela foi fundada. Então, você vê que aqui ainda é antes, aqui está o Stim com Cartier-Bresson em Paris, em 1938,
eles ainda estão cobrindo as coisas do Fronte Popular em Paris, né? As manifestações, as greves. Isso é 38. A Magnum só foi fundada em 48, é 10 anos antes da Magnum. E essa foto, esse autorretrato do Robert Capa e do John Steinbeck, é feita na Rússia, foi um livro que eles fizeram juntos, você vê que eles praticamente faz tudo com a Rolleiflex. Isso é em 47, também é um ano antes de fundar a Magnum. Então, isso seria uma aula também que está pronta, contando um pouco da Magnum, desses anos do Cartier-Bresson, nos anos 30, do Capa e dos outros, como a Magnum surgiu. E aí é isso agora, eu vou abrir eu acho que podia começar com o Ripper, que é o primeiro que a gente, em seguida da aula da Nair, quem vai falar, quem está programado, é uma aula do Ripper. Ripper, você achou legal, concorda? As ideias, tem alguma coisa que você queria colocar? A palavra é tua. Bom, eu achei muito bom tudo que você está sugerindo aí. Eu tinha algumas outras sugestões que eu acho que podiam ser, no futuro, aulas que você podia Sim. dar e pessoas que você pode convidar. Eu acho que era um momento bem importante da gente falar dos fotógrafos de periferia, dos fotógrafos Sim. populares, sejam eles fotógrafos formados em favelas, sejam eles fotógrafos indígenas, quilombolas, tem cineastas, tem pessoas realizando um trabalho muito forte, alguns deles ganhando prêmios e tendo uma produção muito grande. E eu acho que, em especial, tem um movimento aí, é um projeto chamado Fotografia, Periferia e Memória, que foi um projeto criado pelo Dante Gastaldoni, que já nasceu coletivo, porque ele vai atender a um pedido da Funarte, do Centro de Preservação da Funarte, da Sandra Baruch, e vai fazer uma oficina sobre... Ele vai falar do Imagem do Povo, do projeto da Agência Escola de Fotógrafos Populares, e ele convida algumas pessoas para fazerem suas palestras, entre eles a Tatiana Altberg, que tem um trabalho fantástico junto às favelas, aos garotos, né? Traz o Ratão Diniz, que é um fotógrafo incrível, e me convida outras pessoas. Isso aí gera um projeto que é aprovado, onde foram feitas oficinas, se não me engano, em 33 cidades de 11 estados do Brasil. Isso é interrompido as aulas presenciais quando chega a pandemia, e aí começam os projetos a ser, enfim, como a gente está fazendo agora, projetos online, né? E dentro desses projetos online tem uma continuidade de trabalhos ligado ao SESC de Paraty, principalmente. O SESC de Paraty, inclusive, vai repetir essa série de aulas e palestras e oficinas, agora online. E eu acho que cresce tanto nesse tempo o trabalho de alguns fotógrafos, né? E o trabalho do Ratão Diniz, um trabalho sobre máscaras nas festas populares, acaba se transformando numa disciplina na UFRJ. Sim. E no primeiro ano dessa disciplina, já se teve que abrir 2 turmas de tanta gente que se inscreveu, né? Foram mais de 70 pessoas. Eu acho que esse movimento seria bem legal discutir, conversar. Acho que o Dante Gastaldoni seria uma pessoa fantástica para participar disso, e alguns fotógrafos populares, alguns deles
que estão aí muito premiados, como Luiz Baltar, né? Mas tem fotógrafos com trabalhos lindos, como a F. Rodrigues, né? Como Sim, algumas sim. fotógrafas, e tem movimentos crescendo com fotógrafas mulheres negras, né? Tem fotógrafas que vivem em favelas, a Elisângela Leite, um trabalho lindo, mas inúmeras fotógrafas negras também. A gente teve no final do ano retrasado, a perda da Valda Nogueira, uma fotógrafa que teve um crescimento impressionante e faleceu atropelada no Rio, né? Mas eu acho que eu quero dizer é que hoje você não conta mais a história do Brasil se você não recorrer aos fotógrafos de periferia, né? Sejam eles de periferia e de populações tradicionais, né? Eu acho que está se fazendo um movimento muito grande onde você começa a poder mudar histórias, porque elas deixam de ser contadas, histórias do Brasil pelo poder, e passam a ser contadas por pessoas dessas populações. Eu acho isso uma coisa incrível que vem acontecendo. Tem saído, mas não tem saído com a força que esses movimentos merecem, né? E acho que isso daria uma discussão muito rica, as pessoas vendo esse material, né? Desses vários fotógrafos que já conseguiram muitos prêmios e já correram aí Brasil, continuam a correr, e alguns já foram para diferentes países no exterior fazer oficinas e exposições e fazer essa discussão, que eu acho que é muito forte, principalmente porque faz isso, muda, passam eles a contar as suas histórias, né? E isso é muito legal, porque começa a vir um monte, não só de denúncias, onde o lado muda, né, da denúncia, mas também a se mostrar coisas incríveis que são feitas nas favelas, que são feitas nas áreas de populações tradicionais, como as festas populares, né? Mas também a produção, né? A gente teve no ano passado um grupo de colhedoras de flores sempre vivas. Essas mulheres de 6 comunidades ganharam o maior prêmio de ecologia do mundo, né? Dado pela FAO. E são várias vindas ao Brasil para averiguar como era realmente essa produção diversificada delas, desde a colheita de flores, passando pela produção agrícola sem agrotóxicos, até você chegar nos animais, né? No cuidar dos animais, e em diferentes terras com territórios áridos, semiáridos e territórios de montanhas. Então, tem inúmeras histórias que elas não têm um espaço grande de sair, que elas passam a ser divulgadas por essas comunidades, e que essas comunidades estão replicando oficinas de fotografias, né? E ajudando a formar mais e mais fotógrafos e cineastas, né? Tem alguns indígenas que são fantásticos, e fotógrafo geraizeiro, fotógrafo de quilombos, com uma produção muito, muito bonita, né? Acho que talvez o Dante Castaldoni pudesse ser chamado, e ele vai poder indicar alguns desses fotógrafos populares, que eu acho que todo mundo devia conhecer o trabalho desses. Não, pelo Ripper, a tua ideia, no que depender de mim, já está aprovada. Eu acho muito legal, é super bem-vindo. Eu contaria com você e com o Dante para ajudar nisso aí, porque vocês estão mais próximos da linha, vocês estão de frente para o gol, pô. Então, vocês vão ajudar com isso. O Ripper, Perfeito. mantendo a tua conversa está de pé, você pode Sim. tocar nesse assunto de novo na conversa que nós vamos ter com você, reforçar isso. Mas eu acho que desde já está super aprovado. Eu sou um dos caras que tenho a maior curiosidade de ver esse material, ver o que essa molecada está fazendo. Perfeito. Super aprovado. Então, agora eu passo a palavra para a Luciana, tá? Que eu acho que está de... Luciana, é com você, eu te apresentei o teu trabalho, a gente pega o teu gancho do Alasca, aquela coisa
pesada e forte, aquela a caça às baleias. E a ideia, de novo, é um pouco essa coisa como o Ripper, quer dizer, como é que você começou? Eu sei que você começou em Nova York, num jornal, depois você veio para o Rio, você trabalhou na Folha de São Paulo. Aí eu sei que você vai para o Alasca, você se casa, você tem filhos lá, você constitui uma família, você tem uma vida de mãe, e automaticamente fazendo tudo isso, sendo mulher e mãe, você produziu um material fotográfico forte, impactante. Então, é isso, como é que você vê essa tua conversa? Se seria por aí, se a gente vai acrescentar alguma coisa. A palavra é tua, Lu. Ah, Juquinha, eu sou de poucas palavras. Você me pergunta, sei, eu falo, mas eu acho que você vai me dirigindo onde você quer que eu chegue, que a minha vida lá. Bom, foi isso, né? Eu fiz muitos anos de. Comecei aqui em Nova York, estudei fotografia na escola e pedi um estágio no jornal, com o meu Sim. ensaio que eu fazia para a escola mesmo, do metrô de Nova York. E aí que um professor meu, quando viu meu material publicado, ele falou, agora não tem volta. E não teve mesmo, né? Fui para a Folha, fiquei acho que 8 anos na Folha, fotógrafa, editora. Ô, Lu, você fez o curso do ICP? Fiz, mas eu não fiz aquele de 2 anos, não. Eu peguei vários cursos que me interessavam e fui fazendo. Trabalhava lá no laboratório e ia pegando tudo que me interessava. Escuta, você sabe que você era uma pessoa que tinha uma câmera wide lux? Tenho E ainda. foi o teu trabalho que me influenciou a fazer um livro sobre São Paulo, chamado São Paulo Capital, que foi editado pelo Instituto Moreira Salles, todo com câmera panorâmica. Todo E com aí a Windows, né? eu não tinha a câmera panorâmica, o wide lux, quem tinha era o Samuca, que está aqui, ó. Eu catei, passei a mão na máquina do Samuca e eu comecei usando a câmera do Samuca. Aí ela não dava para trabalhar com baixa luz. Aí a Noblex lançou uma câmera que tinha, você fazia subexposições, tinha 1 segundo de tempo. Aí com a Noblex, aí o livro ficou completo. Mas você é um pouco a autora do meu livro São Paulo Capital. Mas desculpe ter cortado a sua palavra, continua. Mas a Wadlux tem uma velocidade 15, né? 15 é a mais Mas é baixa. pouco, mas é pouco. Trabalhar com luz noturna não dava. É. Ela tem 15, 60 e 125. 125. É. A Noblex resolveu isso muito bem. Mas agora Sempre também não teve, adianta mais, ninguém mais usa isso. Agora é tudo digital, né? Mas outro dia eu achei a minha ali largada no armário e achei um monte de cromo e fiquei com vontade de brincar com ela de novo. Mas no momento eu estou com o meu brinquedo novo, que é uma câmera que estragou a placa-mãe, uma Nikon. E aí Sim. o cara abriu ela para trocar a placa-mãe. Eu falei, então aproveita e tira aí o filtro que barra o infravermelho. Agora esse é o meu brinquedo atual. Tá. Eu já reparei, eu tenho visto algumas coisas que você Tem me tá abusando um pouco, mas sabe, brinquedo novo. Então, legal, porque isso de repente pode finalizar a tua conversa, você finaliza contando os teus brinquedos novos, tá? Tem isso, e tem que lá no Rio eu estava fotografando e vou voltar ainda um pouquinho, que ainda falta um pouco, aquele da Floresta da Tijuca, né? A floresta retomando o seu espaço. É um trabalho que você tem feito bastante coisa em trabalho de qualidade, está muito bom o que você tem feito. E é isso, e bom, eu estava falando lá do Alasca, e lá no Alasca eu vivi mesmo essa coisa Eu casei com um dos caçadores de baleia, Sim. e aí eu comecei a ter esse trânsito livre dentro, porque é muito difícil de entrar, deles confiarem num fotógrafo estrangeiro, mas como eu era ali da família, eu comecei, e hoje em dia tem várias equipes que me adotaram. Agora mesmo outra me convidou, acho que ano que vem eu devo ir de novo, não sei. O plano é esse. Não, legal. Ô, Lu, e, por exemplo, eu não pus, mas eu tenho coisa aqui. Você é colaboradora da Olhar Imagem, né? Você sempre foi.
e você tem um material, você fez coisas institucionais. O Alasca te convidou para fazer coisas para catálogos de empresa, coisas assim, não é? Foi. Eu fiz um trabalho grande para o museu de lá, que tem um museu Inupiaq, que é a etnia deles. Eu fiz quando eles foram abrir o museu, eles me chamaram, e tem até hoje lá a exposição permanente de fotos lá minha, tem uma sala lá. E aí fiz coisas para o Smithsonian e fiz para... Eles têm umas corporações deles que eles gostam de divulgar a cultura. Eles são, por conta do petróleo, né? Eles têm muitas empresas grandes, não são nem pequenas, não, são bem grandes, faturam um monte. E aí, volta e meia, eles me chamam para fazer isso. Eu volto lá para isso também, fazer uns relatórios anuais, sei lá. Ah, legal. Bom, então você está pronta, né? A gente vai junto planejando. Tá bom. Agora eu vou passar para o João Urban, que é o Urban. Porra, a gente obrigou o João Urban a vir dar uma palestra, uma conversa com a gente, coitado. Fala, João Urban. Essa você não pode escapar, né? Liga teu microfone. Como é que liga, hein? Tá ligado, vai. Tá ligado? Tá. Bom, você viu lá que eu pus uma foto tua de 1975 e a outra é de 2015. Porra, tem 40 anos de trabalho ali. Porra, tem um... E o que você tem no meio, o que você tem no meio entre essas duas fotos, pô, é coisa pra caramba, né? E que está me dando um trabalho muito grande porque o meu arquivo é muito mal organizado e eu estou tentando ajeitar ele agora, e não é brincadeira, é muita coisa. Então, tem sido o meu trabalho diário, praticamente esse. Mas eu fiquei aqui impressionado, estou me sentindo um fotógrafo meio elitista depois da conversa do Ripper, porque meio alienado, inclusive, porque o Ripper meio que acabou comigo aqui agora. Sabe? Com essa visão ultra contemporânea assim, de fotografia. Né? Eu acho isso que o Sérgio falou no meio da conversa dele, de que o mando da fotografia está mudando, né, de mão, é uma grande verdade. Né? Eu realmente não tinha muito o que falar, você me obrigou, mas tudo bem. Você me obrigou, tá? Eu estava pensando, assim, por exemplo, que seria importante ter, por exemplo, algum fotógrafo lá do Sul, como o Tadeu Villani, sabe? Que é um camarada que tem um trabalho de fotografia documentária maravilhoso, fantástico mesmo. E mesmo assim, alguma coisa do próprio Felizardo, né? Que ele tem aquele grande dossiê de paisagem e é o nosso fotógrafo que sempre trabalhou com o grande formato, né? Que eu acho uma coisa incrível, né? E isso até ficou meio desvanecido assim depois que eu vi a conversa do Ripper, né? Que eu acho que, embora eu considere assim, muito importante trazer um pouco daquele pessoal do Sul para cá, né? Subir um pouco o descer, né? A gente diz subir o mapa, né? Porque a gente sempre vê o globo descer, virar um pouquinho o globo. E quando você sobe para o norte, quando você desce para o sul. Mas eu fiquei realmente impressionado com a conversa do Ripper, sabe? E o Luiz Abreu, né, Urban? Hein? Luiz Abreu também, né? Lá na tua terra. Luiz Abreu, grande Luiz Abreu. Então, mas o Urban tem o Luiz Abreu, eles foram sócios daquela agência, era em 4, eles fundaram uma agência que, pô, os 4 são, tem a Jaqueline Joner, o Luiz Abreu, e tem mais 2. Genaro Júnior. Pô, de repente, por exemplo, só vou te cortando um pouco e já te dou a palavra, eu conversei agora há pouco com o Guran, e ele não podia, ele estava numa reunião.
Aí falei, olha, Guran, uma das ideias, o pessoal quer uma da F4, e aí eu combinei com o Guran uma possibilidade de fazer uma sobre as agências. Aí citei a agência F4, a agência Angular, que pô, tem o Wagner Avancina, a Cristina está aí, tá o Chico está aqui, também foi da Angular. E aí a Ágil com o Guran, agora estou vendo o Marcos Issa Marcos, fala Argos aí. Foto. Argos Foto. Essa do Sul, que eu citei agora para o João Urba, por que a gente não faz um reunindo as 5 agências? Contexto, né? Eu aqui. Mas a Focontexto já acabou, era do Assis Hoffman, sabe? Não tem mais ninguém vivo. Pega os que ainda estão aí, que estão na Praça Samuca. Pega a F4, pega a Angular, a Ágil, a Argos e essa aí. Como é que se chamava a do Sul lá? Lembrar, não lembro. Mas era... Next, não é? Eu acho que era Cooper Foto. Não era Cooper Foto, não. Era outro. Cooper Foto é Bahia. Não era Next Imagem? Não. Next Foto surgiu depois. Achute. Oi. Qual era o nome da Boa noite agência? a todos. Oi. Boa noite. Qual era o nome da agência que era aqueles 4? A Jaqueline Joner, o Luiz Abreu. Como é que era o nome? Ah, tá. Esse que fizeram o Santa Soja. Era uma agência Eles de fizeram o fotografia livro documental Santa maravilhoso. Soja. Maravilhoso. Qual era o Eu nome tenho da o agência? livro. Qual era o nome da agência, pô? Pois é, mas eu estou pensando, né? Porque eles Então, começam... mas, enfim, vou devolvendo para o João Urban. É essa agência, João Urban. A gente pode juntar essas 5 agências e ver como é que elas trabalhavam, como é que eram os direitos autorais, como é que as fotos eram distribuídas. Pô, isso dá uma matéria, dá uma reunião maravilhosa. A do Assis era Focontexto o nome. A do Assis era Focontexto. A do Guerreiro, que começou a cobrir o Rock in Rio, eu esqueci, mas era uma agência importante. E era só para saberem, eu tinha uma agência micro, que a gente colaborava com a Angular, que era Foton, Fotografia e Notícia. A gente fazia para Isto É, Senhor, fazia quando a Angular passava umas coisas para cá, é uma agência. Legal, mas o Achute, você eu vou querer, porque o Rubens Fernandes, que está aí, uma ideia que não foi colocada aqui, que vale a pena, é a imprensa alternativa, e você foi do Cojornal, porra. Sim. Depois que eu saí do Cojornal, eu fui para o JB. Rubens, o Luiz Achute foi fotógrafo do Cojornal, porra, a maior cooperativa de jornalistas que já teve nesse país. Imagina isso na nossa conversa sobre imprensa alternativa, seria maravilhoso isso. Eu fui quase para fechar a porta, assim, eu fui no final. Eu fui um pouco antes de aquela capa dos meus chefes, os 4 caras foram presos por revelação de documento secreto do Exército. Fui eu que fiz aquela capa. Como eu não tinha lente, eu fiz 2 fotos e a gente fez um Photoshop com tesoura e durex na redação para juntar o Juca, era a agência Ponto de Vista. Ponto de Vista, eu pesquisei também. É isso mesmo. Descobrimos. Mas, Achute, eu vou passar de novo para o João Urban, só para te lembrar, porra, você tem aquelas fotos dos agentes de segurança queimando documentos na época da ditadura. Porra, essa foto... Manda parte dos arquivos do DOPS aqui. Exatamente. Você tem 2 fotos maravilhosas, uma os caras jogando no lixo numa fogueira e outro pondo num forno para incinerar. Fiz para o JB. Essa escola do olhar é de fuder. João Urba, a palavra é tua de novo. Desculpe ter te atrapalhado. Vai, João Urba. Ótimo, você estava falando do Rio Grande do Sul, vai. E estava falando do Rio Grande do Sul, apareceu o nome da agência, o Ponto de Vista, apareceu o livro Santa Soja, que foi importantíssimo na época, e daí eu pensando no Sul, acabei indo para o Norte, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco também naquela questão de Belém, né? Que é um nicho assim fantástico de fotografia, né? Então, mas eu já tentei chamar o Miguel Chikaoka. O Miguel Chikaoka foi da F4, ele não apareceu aqui até agora. O japonês ele é complicado, né?
Tem que puxar ele pelas orelhas. Então, tem que trazer ele na marra para cá, o Miguel E Chicaó. a Elza Lima, né? Que A também Elza Lima está no grupo, ela nunca postou nada. A Elza Lima está no nosso grupo, pô. Nunca se manifestou. Agora, quando você falou da imprensa independente, eu acho que tem lá em Curitiba teve uma época que surgiu o jornal Grafia, né? Que tinha eram 4 módulos, um deles era um módulo de fotografia, que foi feito uns 6, 7 números, e que o Alberto Viana continua naquele embalo, publicando um outro jornal também, que ele publica assim, sem muita periodicidade, mas acaba publicando uma vez por ano, e que eu acho isso interessante de ser registrado. Tá. Daria para pensar assim, que deve existir coisas parecidas aí pelo Brasil inteiro também, que eu acho que esses tabloides lá de Curitiba não completariam uma aula, assim, mas a gente poderia procurar de outros lugares, deve existir coisas que são interessantes também, de pequenos tabloides e jornais que se dedicavam à fotografia, né? Publicavam fotógrafos da região, sabe? Sei lá, se isso não começa de extrapolar os interesses assim, mas é uma coisa que pode até estimular a surgir algumas coisas dentro daquela linha. Então, Urba, o negócio é o seguinte, a gente tem uma programação, a gente tem assunto para um ano, naquele espaço de 15 em 15 dias, que é uma conversa, que é uma aula, nós temos um ano. Então, essa nossa escola, ela vai rodar vai ter 2 anos aí ou mais, porque as pautas estão aparecendo, a coisa está vindo, né? Não é uma boa ideia? Por exemplo, a gente está falando aqui, o Urba, a gente começou falando na conversa que eu tive há 2 horas atrás com o Guran, a gente tinha 3 nomes para a agência. De repente, conversando com você, já entrou a Argos e entrou essa lá do Sul. E eu não citei, por exemplo, o Egberto Nogueira está aqui, o Egberto Nogueira foi da Angular também. O Chico Ferreira, que está nos assistindo, também foi da Angular. Imagina, a gente tem as pessoas estão aí, elas estão ainda produzindo, entendeu? Essa conversa da Escola do Olhar, ela pode ser muito rica, e ela pode ir além, não ficar só na fotografia. Vamos no texto, vamos na direção de arte, vamos também mexer em outras coisas, seria isso. Então, passo agora a palavra para a Márcia, coitada, é aniversariante, ela está morrendo de sono, ela arremata e vai dormir, e depois a gente abre para uma conversa geral. Fala, Márcia. Escuta, o negócio do Foto Brasil está com você, lembrando que o João Urba, o velhinho João Urba, também é da Foto Brasil, tá? É bom ele saber. E o Birajara Machado, que está aqui, o nosso operário da imagem, também é do Foto Brasilis, pô. Eu só não sei agora onde que eu me encaixo nesse, se é dos velhinhos ou dos intermediários, porque eu acabei de entrar na terceira idade. Então... Não, você ainda está nos intermediários, vai. Então, estou nos intermediários e não tenho essa bagagem que a maioria daqui tem, né? Eu comecei meio tarde até na fotografia e eu fui sempre muito insegura com isso, de me dedicar e tal. E aí chegou um momento que eu sabia que era isso mesmo que eu queria fazer e tal. E eu encontrei o Juca, vou falar agora dessa parte da Foto Brasilis. Eu encontrei o Juca numa palestra lá no Mackenzie, isso em 2012, e ele estava criando a Foto Brasilis naquele ano, naquele momento. E aí a gente conversou um pouquinho, ele perguntou o que eu achava da ideia, eu falei que achava ótima e tal. Se eu queria entrar, falei que sim, tal, e eu acho que essa proposta da foto documental é exatamente uma coisa que faltava, né? E hoje em dia, trabalhando com ele na Olhar Imagem, eu não sei se todos aqui sabem, mas eu trabalho com o Juca na Olhar Imagem,
fazendo essa parte de atendimento às editoras e faço a parte administrativa também. A gente tem a maior parte, assim, eu diria que 90% do que a Olhar Imagem vende hoje em dia é foto documental. Então, acho que é super importante ter isso, e assim, os pedidos são as coisas mais bizarras que vocês podem imaginar. Assim, as pessoas pedem coisas que a gente jamais imaginaria. Não, por que eu vou fotografar isso? Né? Não tem nada a ver. Então, tudo é válido, sabe? Eu acho que tudo é válido na fotografia. Nessa coisa documental, a gente tem que pensar em tudo mesmo, não pode deixar nada de fora. E eu acho que uma coisa muito legal que eu percebi é esse ênfase grande que a gente dá na parte de educação, porque as editoras, as agências que pedem tal, eles procuram muito a Olhar Imagem para abastecer essa parte de educacional, e que eu acho que é uma carência, existe no mercado uma carência disso, né? E a partir da Foto Brasilis começou a se produzir bastante material nesse sentido. A única coisa que eu acho, Juca, se você me permite assim apontar eu não diria que é um defeito, mas eu acho que você podia abrir um pouco mais para outros fotógrafos, inclusive para essa moçada mais jovem, para esse pessoal de periferia, como o Ripper falou. Essa é uma área também que eu me embrenhei bastante em periferia, porque eu tenho um site sobre São Paulo, onde o foco está nas produções da periferia, né? Produções, enfim, culturais, sociais e um pouco de tudo. Eu acho que a gente tinha que abrir um pouco a agência para novos talentos e pensando nesse pessoal mais, talvez os coletivos, não sei. Acho que é uma coisa de se conversar e pegar ideias das pessoas também. Eu tenho, acho que algumas coisas que eu poderia sugerir também como pauta para as aulas, a gente fazer, até eu conversei com o Juca, acho que foi ontem que a gente conversou, a gente tentar fazer uma conversa sobre liberdade de imprensa para fotógrafo e direito autoral. Direito autoral de uso de imagem, porque o que eu percebo, isso aconteceu comigo agora recentemente, né? Uma foto do Lilo Clareto, que faleceu, é uma foto que eu fiz do Lilo, porque ele era um grande amigo meu, e essa foto ela simplesmente foi publicada em tudo que é lugar da imprensa, foi no Estadão, foi no País, foi em vários jornais, e ninguém deu crédito, sabe? E aí a gente fica ouvindo, toda hora tem essas conversas, eu ouço amigos falando sobre isso também, então acho que é uma pauta importante. Como é que a gente pode se posicionar nessa nova era agora de virtual, que é meio terra de ninguém? A pessoa pega a foto, simplesmente publica e fica por isso mesmo. Acho que é uma conversa que poderia rolar. Não sei o que o pessoal acha. E outra coisa que a gente também conversou, Juca, é sobre essa coisa de cobertura de guerra, e que você não citou aqui, falar sobre isso, e sobre manifestações, pessoas que estão cobrindo manifestações. Agora não por causa da pandemia, né? Mas a gente teve casos aí bem sérios de fotógrafo que morreu, fotógrafo que perdeu o olho. Então, eu acho que isso é uma conversa também que pode estar na pauta. Deixa eu ver mais. E o Marcos Issa, né, da Organização de Arquivos. Está todo mundo aqui meio no sufoco para isso, Marcos. Importante. Então, mas para o Marcos, o grupo aqui já sugeriu para o Marcos dar uma aula, ele não podia, o cara tem uma agenda tumultuada. Ele consegue, sim. A oferta já foi feita para o Marcos, ele falou que não podia, que estava meio ocupado, mas a proposta já foi feita para ele. Agora, voltando na questão, eu tenho uma das aulas prontas, fotografias de conflito, entendeu? Que vem da Guerra Civil Americana, passa na Guerra da Crimeia, a Guerra da Crimeia em Kiev, onde está dando merda até hoje, entendeu? Então, isso teria... E duas pessoas que eu já mandei o convite que participariam seria o Maurício Lima e o Ian Boechat, entendeu? Pô, imagina uma aula dessa que a gente teria e discutiria conflitos, a situação de perigo, como é que se vira. Essa aula é possível e não tá descartada, tá? Material a gente tem
que vem desde a Guerra Civil Americana, passando pela Guerra da Crimeia, até os momentos atuais, até o prêmio do Maurício Lima, o Pulitzer do Maurício Lima. Então, a gente tem isso daria uma aula muito boa. Agora, uma coisa que vocês repararam, ninguém reparou. De repente, o João Urba tocou no pessoal lá do Sul, que faz mais natureza, paisagem. Eu não apresentei nenhuma proposta dos fotógrafos de natureza. Vocês repararam, né? Mas isso é também uma questão para levar. E a natureza? Fica fora? Entendeu? Não, eu acho que a natureza... Todo mundo faz um pouco de natureza, eu acho. Não tem... Não, mas não tem um negócio do estilo. Não, mas quem é a Margaret Bourke-White da natureza, por exemplo? Quem é? É o Araquém Alcântara? Eu acho que o Araquém Alcântara. Aquele menino que morreu lá do Rio, como é que era o nome dele? Que morreu de um ataque cardíaco. O Marigo. Luiz Carlos Marigo. Entendeu? Não sei. De repente, a gente vai fazer uma sobre natureza ou não. Ou seja, nós sobre essa questão de fotografia de natureza, eu acho que o critério não deve ser só se o cara fotografa a natureza, mas principalmente o que ele faz com aquelas fotografias. Porque uma coisa é fotografar natureza para vender, para ser contemplada. Outra coisa, eu acho que é você fotografar a natureza, a paisagem, com algum outro propósito que não seja só pôr dinheiro no bolso para uma foto de decoração. Então, aí eu acho que a gente deve contemplar, por exemplo, o Lalo de Almeida, o Luciano Candizani, o Isan Peterle, sabe? Tem uma galera aí que eu acho que vai além do só fotografar a natureza. Tá bom, perfeito. Márcia, você quer concluir e a gente abre para todo mundo? Você conclui e a gente abre. Eu só queria falar mais uma coisa, que nessa ideia que eu falei a gente discutir esse direito de uso de imagem e a liberdade de imprensa para fotógrafos. Eu até falei para o Juca que uma pessoa que me chama muito atenção, assim, é o Lula Marques, né? Porque ele é um cara que está sempre denunciando, ele está sempre mostrando toda essa barbaridade do Bolsonaro, dos filhos, e ele está com N processos em cima. Até fico curiosa saber como é que ele lidar com isso, sabe? Porque é um cara, eu acho que é um cara super corajoso. Acho que muita gente no lugar dele teria pulado fora e não sei, a gente poderia perguntar se ele toparia falar sobre isso também. Tá bom, eu tenho uma coisa para acrescentar nisso também. Eu uma vez postei, já faz alguns anos, eu postei uma foto do Tim Maia, foi uma foto que eu fiz durante uma entrevista, era uma coletiva que a gente ia entrando, assim, cada um tinha uma meia hora marcada. Então, ele convidou a equipe da Folha para fazer essa entrevista, eu cheguei lá, ele estava de cueca, camisa rasgada, e guardei essa foto muitos anos. Séculos depois, remexendo o arquivo, eu falei, essa foto é muito bacana, eu vou botar no Facebook. Bom, o meu foi o primeiro processo de foto que foi botado em Facebook pelo filho do Tim Maia. O Carmelo Maia me processou. Nossa. Então, tem uma história para acrescentar aí. Eu acho, inclusive, que até essa pauta a gente podia, inclusive, mudar o formato, a gente colocar algumas pessoas para falar e dar, tipo, 15 minutos para cada um contar a sua história, né? Pessoas que tenham casos a relatar. Imagino que todos que são fotógrafos têm um caso para relatar sobre isso, né? E a gente poderia até mudar um pouco o formato nesse dia, né? Nessa aula, e abrir o microfone já para mais pessoas darem o seu depoimento. Tá bom, perfeito. Ia virar o Muro das Lamentações, né? Oi? Ia virar o Muro das Lamentações. Todo mundo eu acho que é importante. Eu acho que é importante discutir isso, porque a gente perdeu o controle disso, Marcos. Você foi professor, você eu acho que até perdeu? o Rogério Reis, com aquele trabalho do Ninguém é de Ninguém, que ele bota as carinhas pintadas, porque também não pode mostrar, isso é interessante também. Sim, com certeza. Ô Marcos, eu acho que foi em cima de exemplos concretos, tá? Nada contra, entendeu? São fatos. A gente vai estar narrando um fato que aconteceu. Eu acho que eu não veria como um muro de lamentações.
Eu, por exemplo, quando eu fiz aquela matéria do Riquetti, a prisão dos travestis das prostitutas, eu fui 2 vezes com o delegado. Numa das horas, os caras fizeram uma coisa de violência, o cara, aquele jornalista, que não é jornalista, é um policial, chamado Afanásio Jazade, os caras tentaram me colocar como testemunha num ato que eu tinha presenciado para me amarrar em depoimentos policiais. Eu consegui evitar, falando, olha, eu sou jornalista, eu nunca estou em São Paulo, eu viajo muito, eu escapuli. Mas os caras tentaram me amarrar numa coisa sabe, de ser conivente com eles. Esse perigo existe o tempo inteiro. A gente pode contar esses fatos, como a Lu está contando agora que teve o cara, o filho do Tim Maia fez Você isso. perdeu, Lu? Bom, eu não perdi, mas eu perdi 8 conto para minha advogada. Filha da puta. Né? Então, é isso. O Daniel Augusto Júnior, que não está aqui também, ele tem N histórias para relatar também sobre isso. Também. Não, isso também é uma coisa que vale a pena. Acho que uma pauta dessas também a gente pode incluir na Escola do Olhar. Pessoal, todo mundo aí... Curadoria dos causos. Abram os seus microfones, agora é abertos para todo mundo. Como é que é muda? O que eu acho que ficou, eu acho que dá para perceber. Nádia, assim, deixa o Maurício falar. Só um pouquinho, Maurício. Vamos organizar. Tá bom, eu faço uma escala aqui. Quem vai falar primeiro, a gente coloca no bate-papo aqui e nós vamos chamando. Pode ser? Põe a Nádia, ponto. Tá, é Maurício, depois a Nádia. Vai, Maurício, é você. Eu agora? Sim. Então, eu acho que a gente vê basicamente 2 possibilidades de compartilhamento de informação e de experiências. Uma seria, digamos assim, uma pegada um pouco mais histórica, quase acadêmica, que é essa que o Juca está fazendo. Eu acho que é a história vista pelos olhos de um fotógrafo, assim, do ponto de vista de fotografia. Outra seria uma que surgiu agora mais recentemente, que são esses problemas que sempre foram a pedra no sapato de um fotógrafo. Direito autoral, desrespeito, preso, que é coisa que a gente ouve há 40 anos. Então, eu particularmente estou achando muito legal ouvir essas histórias do Juca que mostram a fotografia mundial de um jeito assim que eu particularmente nunca tinha visto, e eu acho que é uma parte muito rica. Outra é falar dos problemas da fotografia. Eu acho muito mais interessante que a gente siga nesse caminho do Juca, e eu aproveito para incluir uma possibilidade de ver a fotografia sendo impactada pela tecnologia, pelo celular. Isso, a meu ver, está causando uma revolução muito grande, tanto na produção quanto no consumo de foto. Eu acho que seria um assunto interessante também. Pronto, acho que já falei demais. Nádia. Então, tá certo. Você está onde? Oi? Você está onde? Eu estou na minha casa. Onde... Não, eu estou achando que eu estava indo. É um papel de parede, é um fundo falso. Caiu, tá gente. Certo, tá Caiu. certo. O Juca saiu? Ele caiu, gente, porque caiu a energia na Caiová inteira. Meu Deus. Caramba. Mas está dizendo que está gravando ainda? Que doido. Foi ele que abriu a reunião. Será que eu falo, então? Acho que ele tem que abrir pelo celular. Espera aí, deixa eu ligar para ele. Eu estou acompanhando vocês pelo celular. Tomara que ele continue gravando. E a Paulinha está aí. Está gravando. Oi, Marcos Ilsa. Conheço sua voz. Tudo bom, seu bonitão? Disse que está gravando. Pode falar, Nádia. Está gravando. Está gravando? Então, gente, eu acho assim super bacana, né, a abordagem histórica que ele vai fazer, pegando essa questão do fotojornalismo.
E, assim, eu me perguntei, porque eu vi tantos assuntos surgindo na pauta, né, agora que vocês falaram, questão do direito autoral, da fotografia de periferia e tudo mais, eu não sei se o Juca poderia pensar, né, de juntar, por exemplo, alguns fotógrafos e que têm um ponto de vista semelhante de uma fotografia humanista, né? Ele falou aqui do Jacques Riis e falou do Lewis Heine. Então, eu fiquei pensando assim, se ele não poderia fazer uma aula traçando um olhar comparativo entre essas duas produções, né, que estão focadas, vamos dizer assim, nas condições agudas da existência, né? Tanto o Jacques Riis quanto o Lewis Heine. Eu acho que os dois ali, um em Nova York e o outro também nos Estados Unidos, eles também vão trilhar o mesmo caminho. Então, fiquei pensando se ele não juntaria, né, ao invés de fazer duas aulas sobre um e sobre outro, se ele não juntaria esses dois fotógrafos num só. Eu acho também que seria interessante, como sugestão, ter também uma abordagem contemporânea, né? Quer dizer, como que a gente viu o fotojornalismo nas revistas, na agência Magno, como é que é a fotografia documental hoje na contemporaneidade, né? A questão do livro, que surge muito forte, das edições de fotografia, né? Cada vez mais proliferam. Então, eu acho assim que a gente poderia discutir sobre a natureza da fotografia documental sob uma perspectiva contemporânea, ou seja, como é que essa fotografia documental ela estaria inserida no cenário da arte, né? O Cartier-Bresson fez lá a reportagem, foi publicado, e agora tudo isso vem, né, à tona, como José Medeiros, por exemplo, que fez na década de 50, ele trabalhou intensamente na revista Cruzeiro, e como é que essa produção que servia, né, a um contexto de informação, e como é que essa produção é trazida para um cenário contemporâneo, valorizada, legitimada na sua condição autoral. Então, acho assim que essa pegada, né, do ontem e do hoje, eu acho que seria assim, interessante da gente abordar, né, que são as flutuações, né? Nada é fixo, né? Tudo é mutável. Então, como é que essa coisa também se movimenta no tempo, né? Nesse tempo da contemporaneidade? E aí, assim, tem muito a ver comigo, né? Porque, enfim, eu dei aula do pós-graduação há muito tempo, de 2002 até 2018, no pós-graduação de fotografia da Cândido Mendes, e abordando todas essas questões, mas assim, trazendo muito também isso para que a gente possa pensar hoje, né? Como é que isso se dá hoje. Eu acho que isso é importante, fazer essa transposição, vamos dizer assim. Não sei, o Juca não está aí, mas a Márcia não, está gravando. Eu anotei algumas coisas, Nádia, mas está gravando. Depois o Juca revisa tudo. Gisele, eu não sei o que você... Tá bom, quero. Não, um pouco também do que a Nádia já falou, mas eu tinha pensado mais especificamente em publicações, fotolivros. Então, tem vários aí fotógrafos, editores também que poderiam participar, não sei, Valdemir Cunha, tem mais o Thiago Santana, que tem a Tempo de Imagem. Eu acho também. Eu tinha notado o Thiago Santana. Tem o Rony Maltes, não sei se já... que agora ele estava no Rio, ele é um super editor, né, de fotolivro, e ele agora está trabalhando no IMS, em São Paulo. E ele é uma pessoa assim, muito bacana, porque ele tem nessa experiência toda de feitura do livro, propriamente dita, né?
Porque o Tiago tem uma abordagem, o Rony Maltz tem uma outra abordagem, inclusive ele está fazendo mestrado ou doutorado, não, ele agora está fazendo doutorado agora sobre isso. Então, acho que seria assim, super interessante, né, trazer esses exemplos. Eu mesmo, se vocês quiserem, se o Juca achar também pertinente, eu posso chamar o Rony Maltz, eu tenho muito contato com ele, para que ele pudesse falar dessa questão da feitura dos livros, né, de como chegar a isso, né? Enfim. A Maricela também está no grupo, ela tem uma editora. Desculpa, Nádia. A Maricela está no grupo, ela também é designer e tem uma editora, enfim. Então, a Maristela, então, ótimo. Então, a gente podia juntar para fazer uma discussão, né, sobre isso. Né? Não somente assim, a questão da edição propriamente dita, mas essa questão processual. Né? Como é que você faz para publicar um fotolivro? Quais são os caminhos? Né? Ela também, claro, design pode complementar. Sim, continua aqui. Desculpa, gente. Ô, Nádia, eu gostei muito dessa sua ideia de trazer essa abordagem de o que foi feito no passado, aqueles jornalistas, tipo o Zé, essa turma, e que hoje esse material deles que foi produzido na época como eminentemente jornalístico, né? Esse material está na galeria, nas galerias, né? Não é? Ele ganhou uma outra dimensão, né? Não é? Eu acho que isso aí é uma coisa que dá um papo muito legal, né? Assim, de como transforma, né? Como é que a gente um material que é produzido dentro de um contexto, com o tempo, o olhar que a gente lança sobre ele já é um outro olhar, ganha uma outra dimensão, ganha um outro lugar né? Não sei, eu posso ter entendido mal. Não, eu acho que é isso mesmo, América. Eu acho que aí você tem que pensar, né? A gente tem que pensar aqui de como a gente vê a fotografia contemporânea, né? Quer dizer, a fotografia contemporânea ela é extremamente fluida, né? Ela não tem mais, né, uma narrativa fixa propriamente dita, né? Ela vai para lá e para cá e para lá. Então, essa fluidez da fotografia contemporânea faz com que também haja uma abertura muito grande para acolher, né, essas outras produções que estavam relegadas a um só contexto, trazendo para um contexto muito mais amplo. Então, acho que tem a ver com o que a gente vive hoje, né, de fluidez, em todos os sentidos, né? Nessa questão digital propriamente dita, nessa questão dos próprios conceitos. Nádia, desculpa te interromper, mas vocês estavam falando de fotolivro, e aí eu lembrei que hoje foi lançado um... Bel, você está aí? Eu estou! Um fotolivro digital do Alex Santana, produzido pelo Milton Montenegro. Então, eu acho que nessa história... Eu não comprei, não sei como é que é, não vi. Mas nessa história dos fotolivros, porque vocês estão falando, podia incluir também essa coisa do fotolivro digital. Bacana. Eu não sei como é que é, porque eu ainda não vi, vou comprar amanhã, vou ver como é que é, mas é uma coisa nova que também está surgindo e que vem, quer dizer, não sei se é evolução, involução, não sei, né, do fotolivro. Eu acho super legal isso, Bel. Assim, essas novidades que estão surgindo abrem milhares de possibilidades de narrativas audiovisuais, com foto e áudio, TikTok, assim, as possibilidades se tornam infinitas. Não, e o NFT
NFT agora, que outro dia eu li rapidamente assim, eu li superficialmente assim, que é uma coisa também que é essas coisas da novíssima tecnologia aplicada à fotografia, é quase como se você transformasse a fotografia num Bitcoin, entendeu? Tem a ver com essa linguagem e o nome é NFT, que é uma sigla que eu também não lembro agora. Aquele negócio que foi vendido por não sei quantos milhões. Tem uma que foi vendida por alguns milhões de dólares, pô, que o cara comprou um arquivo. No fundo, o cara comprou um arquivo. Ô, Américo, conta mais um pouco o que é. Porque... Não, eu não tenho mais informação. Eu posso ver, numa próxima aula, a gente falar sobre isso. Mas eu sei que é uma coisa que eu vi... Só terminando, Juca. É uma coisa que eu vi recente, e é super recente nessa área da imagem, nas galerias, já tem colecionador de NFT, entendeu? E aí? Tá bom, agora posso retomar? Vocês acabaram de presenciar um exemplo, que é o seguinte: se não tiver energia elétrica, a memória desaparece, gente. Tudo que nós estamos fazendo desaparece se não tiver corrente elétrica. Pô, pensem nisso. A gente tem que manter cópia, tem que ter os arquivos em papel, porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa porra, a gente não sabe se vai ter energia. Entendeu? Nós estamos trabalhando num negócio que depende de energia elétrica, não depende da gente. Isso é mais uma discussão aí, um debate para a gente conversar lá para frente. Só queria colocar isso, porque acabou de acontecer comigo, eu tive que sair, eu perdi parte do que vocês estavam falando, pô, e só consegui voltar quando a energia voltou na minha casa. A gravação continuou, viu? A gravação também, mas eu não participo, vocês me excluíram. Eu fui apagado, eu fui deletado. Eu fui deletado da história, pô. Desculpe aí. El vai falar? Fala. Não, é o seguinte, é uma coisa que eu tinha falado para o Juca, que eu não sei se eu vou perguntar para ele, que eu não sei se foi adiante, que eu tinha sugerido a ele que convidasse a Adriana Zebrauskas para falar, porque a Adriana é... Claro, já está super convidada, ela que não... Ela recebe todos os links, Bel. Hoje ela recebeu o link, ela não vem porque não quer. Mas você conseguiu conversar com ela? Não consegui. Ela é uma mulher difícil para cacete. Pô. Ela pois é, por isso que eu sugeri que você fizesse uma aula com ela, claro. Porque ela é da nossa geração, um pouco mais jovem. Super bem-vinda. Mas é uma pessoa que continua trabalhando, produzindo, sendo paga para isso, porque muitos de nós produz grandes assuntos documentais e ninguém ganha nada. Né? E ela continua ganhando, ela está morando fora do Brasil, ela é muito ativa em negócio de Instagram, ela ganhou prêmios no Instagram, ela tem trabalhos muito interessantes sobre fé, sobre um bairro lá perigosíssimo, lá de Tepito, lá em México, super bem-vindo. Fronteira. E eu acho que, assim, porque ela lida muito bem, uma coisa que eu acho que provavelmente... Eu não lido, vocês talvez sim, muitos não. Marcos Issa certamente lida, com essas coisas digitais muito rápidas e muito imediatas. E ela tem, assim, ela é conhecida no mundo inteiro e ela é muito pouco conhecida no Brasil hoje em dia. Então, eu achava que era uma experiência interessante para a gente saber. Super bem-vinda. Nós adoramos ela, todo mundo aqui. Não tem... Ela é super bem-vinda. É questão dela se aproximar também. A gente já tá... Eu já joguei vários anzóis e ela não mordeu a isca. Você quer que eu faça o quê? Entendeu? Tá, eu vou falar com ela. Mais direto. Eu joguei o anzol. Aproveitando, o Chica-Oca, você chegou a convidar, não? Não, mas o baiano lá, daqui do Sul,
Eu falei, porra, fala com o Chicaoca e fala com... Não, o Aristides Alves também, porra, os dois. Parece que os caras estão num patamar que eles são inacessíveis. Os caras são ídolos. Você quer que eu faça o quê? Por exemplo, a gente falou agora de agências. Na conversa com o Urba, a gente ia falar de agências. O Aristides Alves foi da F4 e fez uma agência na Bahia chamada ASA. O Miguel Chicaoca foi da F4 e fez uma agência em Belém que se chama Câmera Cor. Pô, esses caras são... Imagina, nós precisamos ouvir eles são bem-vindos. Agora, porra, eu tenho que bater na porta, tenho que levar um saco de ouro para o cara vir. Tem um limite também, né, Manda um Marcos? e-mail, dá um ligão, não precisa de tanta coisa assim, não tem saco de ouro, não. Então, mas, muita pô, coisa. Ô, complicado. Juca, eu já dei o meu recado, viu? Eu dei Eu o meu vou ter recado, que... já falei. Nádia, A Márcia já... Oi, querido. Eu vou ter que ouvir na gravação, porque, porra, o negócio... Parece que quando eu ia te ouvir, Nádia, os caras cortaram a energia para não te ouvir. Tá vendo o que aconteceu? É isso. Tá bom, querido. Ô, Juca, e você caiu bem na hora que a Marcinha estava falando, a Nádia, todo mundo, o Américo falou do NFT, que é essa super garantia aí na internet, que é um atestado de originalidade que você pode colocar nas imagens. É uma conversa de tecnologia super legal. Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, viu, Paulinho? É muito legal você colocar aí nas fotos, porque todo mundo que coloca foto na internet, é que nem a Marcinha falou, a foto sai voando e você não tem controle. Tá, preciso aprender o que é isso. Não, mas, Paulinho, eu acho que NFT é outra coisa. NFT é uma arte digital que não existe, não é impressa. Não, ele é um atestado de originalidade que você... Não é. Esse atestado tem outro nome. Tem outro nome, chama Art Trust. Chama Art Trust, que é arte confiável, sei lá. Sei. É porque eu conheço ele como NFT, que é esse certificado mesmo, né? Inclusive, os caras estão vendendo arquivo digital. Exatamente. Tu compra esse direito. E é tu que tem caras que estão pagando um monte de dinheiro por um arquivo digital de uma foto que muitas vezes nem tinha valor, mas que foi agregado valor nesse novo mercado. Foi assim que eu entendi. Foi legal porque eu dei uma pesquisada nisso que eu achei fantástico. Qualquer pessoa que tenha qualquer item digital adquire... Eu entendi assim, viu? Depois eu pesquiso mais. Que esse NFT era um certificado de originalidade digital e uma vez que você embute ele na sua imagem ou criação qualquer, você atesta e traz ele para um mercado. Ele tem a mesma conformação de criptomoedas. É uma Isso, exatamente. Quem comprou passa a ter, entre aspas, o poder dessa imagem e se ela valoriza, o cara que comprou ganha. Tem a ver com essa moeda virtual. É criptomoeda, tem a ver com essa tecnologia do blockchain. Exatamente. Que é todo o papo aí de criptomoeda, de blockchain. É o pessoal trouxeram isso para o mundo da arte e a fotografia está no meio disso. E tem bastante fotógrafo brasileiro usando já, gente. Se vocês colocarem pela internet, vocês verão o nome deles com NFT do lado. Gente, vocês estão falando chinês para o Juca aí. Mas tem muita coisa para resolver. Por enquanto, vamos resolver. É bom a gente aprender essa linguagem. Eu lembrei só de uma outra coisa, que recentemente o Caio Vilela me telefonou, quer dizer, ele queria falar com o Juca, na verdade, e acabou falando comigo. Ele me contou de um caso que ele está... Ele contratou uma empresa na Alemanha que faz um rastreamento de tudo que é fotos que foram publicadas sem autorização dele, sem pagamento. Ele falou que ele conseguiu, em 2 meses, rever $700 referente a essas imagens. Isso poderia entrar na tal da discussão também do direito de uso de imagem, né? Pô, traz esse cara para cá. Não, ele já está aqui, gente. O Caio Vilela já está no grupo, gente. Calma.
É que ele está agora ele está morando lá em Florianópolis, tá? As pessoas não estão ganhando grana, está todo mundo meio apertado de grana, mas o Caio recebeu o link na conta dele. Ele não está aqui porque acho que ele não pôde vir, mas ele é do grupo. Não se preocupe. Eu acho que a gente pode agora, a gente vai ter coisa para mais um ano de trabalho, gente. Esse um ano que está programado, eu apresentei uma programação aí que leva um ano. Tudo as ideias que rolaram aqui tem mais um ano. De repente, essas do Reaper, acho que de repente uma só não dá, vai ter que ter 2 palestras com esse grupo que o Reaper apresentou. De repente, a das agências, se a gente juntar, já não são 3, já passaram para 7 agências. Imagina a conversa que isso vai dar. Aí entrou a coisa do direito autoral. Essa puta, isso é só reunião para seu áudio está sumindo, Lucas. Fala, Maurício. Meu áudio sumiu? Eu só ia falar que o seu áudio estava ruim. Foi cortado. Fala de novo. Então é um problema da energia elétrica, porra. E os caras ainda querem privatizar a energia elétrica. Puta que o pariu, né? Ainda vai ter isso. Ainda nós vamos ter que lutar contra essa porra das privatizações. Gente, eu acho que essa reunião foi muito boa, não estava programada. A gente, de repente, bolou um negócio para preencher um espaço e você viu como a coisa aqui cresceu, né? Então, eu acho que a gente está só começando. Essa coisa vai dar samba. Eu acho que podemos encerrar, gente? Eu sei que a Márcia está... Acabei de ver, a Tina Gomes mandou uma mensagem para mim aqui no privado, no WhatsApp, falando que ela gostaria de fazer uma discussão sobre pós-produção. Tudo bem, não sei. Nós aqui não somos da área da pós-produção, né? A área aqui é outra. Pô. Mas tudo bem, não vamos reprimir ninguém, pode ser. Pelo que eu entendi que ela chama de pós-produção, é como se fosse um tratamento de imagem que se dá numa foto, assim, quando ela me mostrou esses dias uma foto, eu acho que de uma filha dela, que você vê que a foto tem um tratamento, a pele, o contraste, a cor está de um jeito meio ali padronizado, e isso é feito por um dispositivo de inteligência artificial. E eu acho que isso que é mais ou menos por esse caminho que essa fala da Tina Gomes versaria. Né? Não, perfeito. Maurício, você lembra daquilo que a CIA da foto fazia? A CIA da foto, o autor ficava em segundo plano, o tratamento da imagem adquiria uma importância tão maior do que o fotógrafo ficava em segundo plano. Tudo bem, a gente pode fazer essa discussão. Mas, porra, num fotojornalismo, se você fizer isso, você perde o emprego, cara. A fotodocumentação, se você faz isso, o jornal, a revista não te contrata mais. Já, na verdade, no mundo da publicidade já quase que acontece isso, né? Porque o cara vai num banco de imagem, compra um monte de fotos e aí vai juntando tudo aquilo lá, sai uma terceira imagem, uma imagem final que não é nada daquelas, cada uma individualmente, né? Isso já tem na publicidade já é uma realidade há muito tempo já. Né? Todo mundo hoje em dia acho que faz um pouco dessa pós-produção, desse tratamento. Que eu sei que o Marcos Issa diz que não é tratamento. Ele fala que não é para chamar de tratamento. Manipulação. Mas eu acho que todo mundo acaba manipulando de alguma forma, tem alguma, sei lá, corrige alguma coisa, corrige brilho, corrige cor, enfim. Acho que cada um tem talvez algum episódio para relatar também sobre isso. Então, mas, Márcia, isso ainda está dentro daquela técnica do laboratório PB do processo químico, que você protegia a baixa luz, você queimava a alta luz, entendeu? É que eu ia comentar agora.
Eu ia comentar aí exatamente isso, Juca. Eu, como comecei como laboratorista, esse tipo de tratamento se dá hoje de brilho, contraste, menos luz, mais luz, e já se fazia no laboratório fotográfico. Eu acho que não é manipulação, é só um tratamento básico da foto. No cinema, chama isso, no cinema são os coloristas, né, hoje em dia. Não? No cinema, hoje em dia, o cara filma praticamente quase que de qualquer jeito, o colorista é que vai dar o tom geral que está querendo o diretor de imagem, o fotógrafo do filme, o produtor, o diretor do filme, é aquele tom final, colorista. O Zeca Linhares. Eu vi um negócio dos ingleses sobre isso, é extremamente interessante, né? Porque eles pegam um fotograma e vão repicando aquilo tudo, eles fazem uma codificação das cores do filme. Olha, é muito interessante. Zeca Linhares, seria um negócio assim, se você vai dirigir um policial, você põe um filtro azul, para um filme policial, fica perfeito. Você vai dirigir, você vai fazer um filme romântico, você põe um filtro âmbar, fica perfeito para um filme romântico. 85B? Exatamente, é isso aí. Ou então filme em Miami, bota um filtro meio amarelo, né, para dizer que aquilo isso. Pessoal, acho que estamos chegando no nosso tempo, era 1h30, já passamos 15 minutos. Eu acho que foi produtivo. Encerramos? Tudo bem. Se fosse num bar, eu ia continuar. Pedir mais uma, abrir mais uma. Não, o negócio é o seguinte, semana que vem, Nair Benedicto, às 8h, hein? Ótimo, beleza. Combinado? Combinado. É um prazer trabalhar com essa turma aqui, sabe? É muito boa. Nós também achamos. Juca, muito obrigado por mais esse encontro, foi super legal. Apesar de não ter exatamente uma pauta definida, eu acho que foi muito rico, assim, eu acho que serviu para a gente ver as várias possibilidades de abordar a fotografia. Obrigado, Juca, e acabando aqui, eu vou fazer meu Pix, mais que merecido. Abração para você, Juca, para vocês todos. Tchau, tchau. Não precisa, ninguém está te cobrando, tá? Ô, Ripper, só antes de ligar, Ripper, tá me ouvindo? Estou. Você falou, o Luiz Maltar, que está aqui, é o que você falou dele? Ele está aqui no grupo? Tá, deve ser esse mesmo. A minha voz aí, Maltar. Luiz Maltar. Estou aqui, sim. Estou aqui no calor do Rio de Janeiro, sem camisa. Tá, ô, Luiz. Que calor do Rio de Janeiro, Baltar. Que calor é esse? Está maior chuva, maior frio. Aí, aqui onde eu estou, não, está muito calor. Ô, Luiz, você viu que o Ripper fez uma proposta aí da gente fazer uma conversa com o grupo de vocês. Você está sabendo, né? Sim, eu vi. Então, se prepara, tá? Vai se preparando. O Ripper botar a camisa, né? Tem que botar a camisa e limpar a câmera aqui do celular. Exatamente. O Ripper colocou vocês na fogueira, então se preparem. Pessoal, foi um prazer. Essa aula não estava prevista, eu não sabia o que ia acontecer, mas acho que o resultado é muito bom. Estou satisfeito. Muito bom, sim, muito bom. Muito obrigado. Vocês são ótimos. Desculpem ter chegado atrasado. Muito bom. Ô, Juca, depois vê se ficou gravado inteiro para a gente ver a parte que falhou. Vou ver isso sim, vou salvar lá e depois ponho no grupo para quem quiser rever, tá? Lu, muito bom você ter participado de Nova York. Você viu que o Chico Ferreira também estava aqui quietinho, não se manifestou, mas está no grupo. Gostei de ver. Estou aqui, Juca, estou aqui, só corujando. Então, beleza, tá bom. Ô, Juca. Os cachorros adoraram. Quem está falando? Eu não sei quem está falando. Quem é? João Urban. Fala, João Urban. Ah, tá, o cachorrinho lá, tá. Adoraram. Eles que gostam de todas as aulas agora. Bonitão.
Bom, beleza, pessoal. Na próxima, então... Não. Antes de encerrar, nós temos que cantar o parabéns para a Márcia. Então, tudo bem. É verdade. Vai, canta. Muito bom. Beijo para você. Esta data querida. Nossa, que ânimo! Muito Parabéns. bem, Márcia. Parabéns. Tchau, pessoal. Beleza. Tchau para todos. Segundo aniversário de pandemia, que não aguento mais. Pois é.